Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a quarta lição, desta série de lições, a Corpo, Alma e Espírito. E este vídeo é da nossa aula tradicional do canal da professora Manuela Barros. E por acaso, se você for novo por aqui, eu quero te dar o meu bem-vindo pessoalmente para este nosso canal. E neste vídeo, esta aula tradicional, ela é um pouco diferenciada da aula comentada, que caminha lendo, e enfim, caminhando com o comentário da revista. O que nós fazemos é um roteiro paralelo ao da revista. Nós estudamos o material e nós expressamos ele em forma de roteiro de uma maneira mais didática e permitindo que mais textos bíblicos venham a nos esclarecer cada um dos assuntos que nós estamos estudando em cada lição. Eu espero que seja de proveito, principalmente você que é novo, que você possa aproveitar. Talvez não em sua totalidade, mas como um recurso adicional no fim ou no meio de cada tópico para o ensino na sua sala de aula. Então, nós vamos já passar para você o nosso roteiro e temos este roteiro disponibilizado na descrição do vídeo, tá? O PDF lá, você pode baixar à vontade, está disponibilizado já para você. O corpo como templo do Espírito Santo é o título da lição e nós dividimos em 3 tópicos. Primeiro, corpo, propriedade de Deus. Segundo, corpo, tabernáculo de Deus. Terceiro, corpo, templo de Deus. Se você já leu a lição, você sabe que estes são exatamente os 3 focos centrais que o nosso comentarista disponibilizou para nós no estudo dessa lição. Então, no primeiro tópico, corpo, propriedade de Deus, eu divido este estudo em 3 subtópicos. São eles: comprados por Deus, selados para Deus e santificados em Deus. Então, em primeiro lugar, comprados por Deus, até o texto que ele dispõe para nós aí na revista, 1 Coríntios 6:20, o texto diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu ainda vou ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 19. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, se ele é vosso Pai, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados, resgatados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o que nós vemos aqui é que o nosso corpo não pertencia a Deus, porque se a Bíblia nos diz que nós precisamos ser comprados, resgatados, é porque nós, em nossa humanidade completa, estávamos perdidos, ou seja, fora do domínio. Há o domínio soberano de Deus sobre toda a criação, sem dúvida alguma, mas havia um desligamento antes de nós termos sido resgatados. E estes versículos nos trazem a lembrança explícita, clara, que nós fomos resgatados, comprados de volta para Deus. E o preço desta compra não foi com coisas materiais deste mundo, mas com o sangue de Jesus, porque vida por vida, diz a lei, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, para que esta reconciliação espiritual, mas que afeta todo o nosso ser, inclusive o nosso corpo, acontecesse, havia de ser derramado o sangue, e nós sabemos que em Jesus o sangue do Cordeiro perfeito foi derramado, e por ele nós fomos comprados de volta agora para a possessão de Deus, nós fomos resgatados para Deus. Então, este é o primeiro subtópico. Segundo, sendo propriedade de Deus este corpo, nós fomos selados para Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus,
para louvor da sua glória. Veja que este selar não está falando do batismo no Espírito Santo. Disse que se você se arrependeu, se você creu, é o que o texto diz, não é assim? Você creu no Evangelho da verdade. Então, o Senhor nos selou com o seu Espírito. E no versículo 14, ele ainda usa um outro paralelo do que um selo. Ele chamou este selo de o penhor. Ele nos selou com o seu Espírito, ou seja, nós já sabemos por outros textos bíblicos, né, que o Espírito vive, habita em nós. Este Espírito agora tornou-se o selo, e uma outra palavra que muito nos revela, no versículo 14, é a palavra penhor da nossa herança. Então, o penhor, quem sabe, conhece sobre isso, penhorar alguma coisa é você dar alguma coisa preciosa por dinheiro ou por outro precioso que você necessite, não é? Mas você sempre vai pagar aquilo porque você quer ter de volta aquilo que você penhorou. Então, neste sentido, há este penhor, não é? Que nos assegura que nós não estamos desconectados. O Senhor Jesus voltará para nós, a nossa herança um dia será alcançada. De ambos os lados, funciona saber que há algo que foi, entre aspas, emprestado, no melhor dos sentidos, colocado em um lugar e é precioso, mas que se voltará para ele. Então, ambas as palavras funcionam para nós entendermos que o Espírito Santo, ele está agora em nós, mas ele é Deus, ele vai voltar para onde ele pertence, não é um dia, mas hoje ele mora em nossos corações também. Claro que isso não é para se explicar como se explica a matemática ou a física. São mistérios de Deus, mas entendemos isso pela palavra. Ainda um outro texto aí, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, a mesma verdade está explícita aí nessas duas cartas. Então, nós já fomos comprados por Deus, nós fomos selados para Deus, por isso o penhor, já pertencemos a Ele, estamos selados para um dia estarmos juntos, né? Haver esta volta. E agora vamos estudar sobre santificados em Deus. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27 diz: vós maridos amai vossa mulher como também, e o meu foco não é no marido, mas em Cristo. O texto revela como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, pagou o preço. Para o quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a palavra santidade, ela tem alguns entendimentos pela Bíblia Sagrada. Uma daqueles que a gente mais fala é da pureza, né? E em parte está implícito neste texto que nós lemos aí. Mas quando eu falo santificados em Deus, eu quero entender algo também de posicionamento. Porque quando se santificou, por exemplo, para nós entendermos bem práticos, no Antigo Testamento, você lembra que os utensílios do templo foram santificados para o uso do templo. Então, santificar algo é separar para o uso sagrado, para o uso das coisas de Deus. É separar para Deus. Amém? Então, este entendimento de santificação é próprio também para o nosso corpo, para a nossa vida, não é? Deus, Jesus Cristo aí diz, não é? Pagou o preço, amou a igreja, derramando o seu sangue para a santificar, para a separar, né? Colocá-la à parte deste mundo, né? E lavá-la com a água da palavra, glória a Jesus. Por quê? Porque um dia ele vai tomar esta noiva de volta, esta esposa, para si. Ele diz para um dia apresentar a si mesmo, a ela, já sem mágoa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Então, santificado foi separado. 2 Timóteo 2,21, ainda é um texto que nós propomos para este tópico.
Diz, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então nós vemos aí a participação nossa, né? Alguém se purificar destas coisas, ou seja, com certeza ele estava falando de coisas negativas no contexto aí, né? Então se você se purificar, se você sair de perto delas, e com certeza a purificação está através da palavra, da presença do Senhor na sua vida, não é? Então, se você se purificar, você vai ser um vaso para honra, santificado, separado. Amém? Para toda boa obra, para o uso do Senhor. Então, nós, ao estarmos livres do pecado, fora do contexto do pecado, que é a desobediência, que é a imundície, que é a impureza, as coisas do mundo, nós estamos santificados, separados para que o Senhor, nesta posição agora que Ele fez por nós, Ele nos comprou, Ele nos selou, aleluia, Ele nos limpa pelo poder dEle, todo tem a participação dEle, glória a Jesus, mas tem o nosso querer também de caminhar neste caminho, não é assim? Então, nós estamos separados, e que coisa linda neste texto, né? Para que o Senhor possa nos usar, como nós falamos dos utensílios, ali eram coisas físicas, mas agora somos nós, servos de Deus, que no contexto da igreja podemos ser usados para toda boa obra de Deus. Então, estudamos neste tópico corpo como propriedade de Deus. Segundo tópico, no mesmo sentimento que o pastor colocou aqui, o corpo como tabernáculo de Deus. E nós vamos estudá-lo em 3 subtópicos, serão os seguintes: a presença no tabernáculo, o aprendizado do tabernáculo e a direção sobre o tabernáculo. Em primeiro lugar, a presença no tabernáculo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 14, o texto diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Com este texto eu somente quero trazer explícito para nós que Pedro comparava o seu corpo, com um tabernáculo, com o tabernáculo, ok? Então não há uma explicação aqui, os outros versículos vão explicar isso, mas ele diz, olha, eu já vou estar com o Senhor porque o Senhor tem me revelado isso. Ou seja, meus dias, no melhor sentido, estão contados, né? Eu sei que o Senhor vai me levar. Mas então ele se referia a quê, o tabernáculo? O seu corpo, é o corpo físico. Porque o demais vai estar em breve com o Senhor de volta. Ele tinha essa segurança, né? Então ele disse, em breve eu vou deixar este tabernáculo. Então o corpo é visto biblicamente como tabernáculo. E para que servia o tabernáculo? Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz a Bíblia, me farão um santuário, diz Deus, e habitarei no meio deles. Então o santuário que foi feito no contexto, né, da saída do Egito, no contexto da peregrinação entre o Egito e a Canaã terrestre, Deus mandou, né, mostrou a Moisés o modelo e mandou que se construísse aquele tabernáculo, aquela estrutura que era móvel, né, mas para quê? Para que ele habitasse no meio do seu povo. Então a presença de Deus é o significado primário que nós aprendemos aqui. Então, se nós somos um tabernáculo, mesmo vaso de barro, que é outra palavra que se compara o corpo do homem, não é? Temos este tesouro em vaso de barro. Aqui, Pedro falou, eu vou deixar o meu tabernáculo. Mas o tabernáculo, não é? Então, servia para a habitação de Deus. E nós sabemos que nós, que somos salvos, temos a presença de Deus em nossa vida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então a presença do Senhor está neste tabernáculo terrestre, mas em espírito ele habita em nós, segundo confirmamos pela palavra de Deus. Volto a dizer, estas coisas são mistério de Deus, mas não só nós cremos, nós acreditamos e por isso ensinamos, porque é a verdade de Deus para nós. Em sua plenitude, só conheceremos quando sairmos deste tabernáculo. Mas pela graça de Deus nós temos fé, aleluia, para entender pela fé o suficiente que isto é uma realidade. Outra coisa que o comentarista nos trouxe é o aprendizado do tabernáculo, e é a letra B aí do nosso estudo. Êxodo capítulo 26 e 33, os dois textos de Êxodo foi o que ele mencionou para nós aqui no estudo dele.
Êxodo 26:33, o texto diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, o que este texto está explicando aí, e claro, o texto de Êxodo é exatamente a descrição de como era o tabernáculo terrestre, né? Havia duas áreas, em verdade, três áreas. Uma área totalmente exterior, que daqui a pouco a gente vai ler outro versículo que fala dela. Mas dentro de uma tenda, então, haviam duas outras áreas. Um lugar chamado Lugar Santo, um lugar onde havia algumas cerimônias acontecendo ali, uma mesa da proposição, o candelabro e etc. Mas havia este véu, que é o que o versículo está dizendo, onde para dentro deste véu só havia uma coisa, que era o que neste texto chama-se a Arca do Testemunho. E sobre a Arca do Testemunho ficava uma peça, uma tampa, chamava o propiciatório, que era exatamente aonde a presença de Deus habitava, aonde estava a presença de Deus. Deus ensinou para o seu povo que ali não se podia entrar, não era qualquer um que entrava, não era qualquer dia que entrava. Por quê? Porque ali, né, em meio àquele propiciatório, estava a presença verdadeira do Deus de Israel. Hebreus capítulo 4, versículo 12 é um texto conhecido nosso, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até, olha que lugar interessante, a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, o paralelo aí destes dois textos é o ensino de que nós temos uma divisão entre a alma e o espírito. E nesta seção nossa, chamada espírito, é onde habita o Espírito de Deus. Amém? Então, quando nós dissemos aonde está o Espírito de Deus, ele habita lá nesta área que está o nosso espírito humano. A alma é uma outra seção. Vou falar mais uma vez, eu sei que eu não quero ser chata com isso, mas tudo isso é mistério. Você não pode me perguntar os detalhes de como funciona verdadeiramente uma divisão, como é que... Não, porque ninguém vê o espírito, ninguém vê a alma. No entanto, a Bíblia e Deus, através desta linda, maravilhosa revelação, nos faz saber deste mistério. Talvez não entender da maneira que a nossa curiosidade humana queira, mas suficiente, aleluia, para entender estes mistérios e nos alegrar no Senhor. E foi por isso que o nosso pastor Silas fez este paralelo. Assim como no tabernáculo havia aquele lugar santo que já era separado do de fora, que vai ser o paralelo com o corpo, a gente vai ler daqui a pouco sobre ele, mas havia este lugar, não é? Santo, e havia o Santíssimo, que seria o paralelo, então, da alma e do espírito do homem. Êxodo 27:9, voltando ao trabalho lá do tabernáculo do Antigo Testamento, diz: farás também o pátio do tabernáculo. Ao lado do meio-dia para o sul, o pátio terá cortina de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Então, este pátio do tabernáculo era exatamente esta área exterior, ainda que eu diga exterior, mas ela tinha cortinas ao seu redor, ou seja, todo este tabernáculo, ele era cercado, não é isso? Ele era cercado de cortinas brancas, né? Mas dentro deste grande tabernáculo havia o grande pátio, mas dentro lá, na área de trás do pátio, havia esta tenda, não é? Esta tenda que era subdividida, então, do lugar santo e lugar santíssimo. Então, esta beleza é que o autor da nossa lição traz para nós este paralelo. E o pátio, então, que é o de fora, é o exterior, né? Seria o paralelo daquilo que nós lidamos com ele, porque todo o povo podia entrar no pátio, aleluia, era onde as pessoas entravam para trazer o seu sacrifício, para fazerem adoração ali a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 23, o texto diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso, olha lá, espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos as três separações bíblicas para o nosso ser pessoal, o nosso homem, né? E este paralelo que nós aprendemos com o tabernáculo. Em terceiro lugar, neste tópico, nós vamos falar sobre a direção que era sobre, não é?
este tabernáculo? Êxodo 40, versículo 36 a 38, o texto diz: quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Que lindo ouvir e lembrar desta realidade que o povo de Israel viveu naquele deserto, né? Já basta o terror de estar num deserto, né, peregrinando, saídos ali do Egito, mas Deus fez algo extraordinário. E a beleza de todos poderem ver a presença e a direção de Deus. Se as bulas, que país nos vão receber, e você sabe que neste caminho algumas vezes eles pediam passagem em algumas nações, e eles disseram, não, por aqui você não pode passar, né? Por outros eles podiam passar. Enfim, haviam grandes desafios, mas havia um Deus que visivelmente, aleluia, o povo podia ver de dia e de noite a sua presença, pela nuvem e pelo fogo, guiando, direcionando, inclusive no tempo. João capítulo 16 e versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, disse Jesus, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ainda tem aquele texto de João capítulo 3, né? Eu lembrei agora, não está nem no seu roteiro aí. João capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos, ele diz, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. João 3:8. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Por quê? Porque o Espírito direciona, ou pelo menos ele tem esta capacidade de direcionar o crente, aleluia. Agora, é um exercício, é um tempo de aprendizado, você aprender a ouvir, a dar ouvidos, a entender o direcionamento de Espírito na nossa vida. Há vários caminhos, né, que nós caminhamos desde o nosso novo nascimento como novos convertidos, aprendendo a entender o direcionamento do Espírito na nossa vida, mas graças a Deus ele é um professor amoroso, maravilhoso, e quanto mais nós vivemos no Espírito, ou seja, pensando nas coisas de Deus, lendo a palavra, estudando, falando com Deus, na casa de Deus, em comunhão com Deus, mais sensíveis nós seremos para esta direção do Espírito. Então, neste pacto de agora, nós não vemos como o povo de Israel teve o privilégio de ver, no entanto, quem pode dar glória a Deus comigo? Nós sentimos e conhecemos a voz do Espírito Santo que verdadeiramente dirige as nossas vidas, ou pelo menos o pode fazer, glória a Deus. Então nós já falamos em primeiro lugar do corpo propriedade de Deus, falamos sobre corpo tabernáculo de Deus, e o último tópico dessa nossa lição vai falar sobre o corpo como templo de Deus, e eu quero estudar este tópico em 3 subtópicos. Primeiro, falar sobre o cuidado moral para com o corpo, não é? Puro, torná-lo puro. Segundo, com o cuidado espiritual, ou seja, alimentá-lo. E terceiro, com o cuidado corporal. E eu vou usar uma palavra chamada sabedoria, porque eu entendo que para cuidar do corpo, a Bíblia nos ensina a fazê-lo com sabedoria. Primeiro subtópico aí do corpo, templo de Deus, é o cuidado moral puro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 até o 8 diz: porque esta é a vontade de Deus. Qual é, irmãos? A vossa santificação. Que vos abstenhais, ou seja, não façam, não pratiquem a prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Lembra que nós falamos que vaso é uma outra palavra que simboliza o corpo. O corpo. Saiba possuir o seu vaso, seu corpo, em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima também, através do seu corpo, né? Sua boca,
seu sentimento, ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aleluia! Então nós sabemos que este vaso é a carne, mas o cuidado moral com a carne é mandamento de Deus. Este último versículo é forte para nós e é necessário ser dito, porque de fora muitos dizem, eu não vou para a sua igreja, porque o seu pastor fala ou faz ou não deixa. Lá ninguém pode nada. Não. Os pastores não regram as nossas vidas. Os pastores são chamados, e graças a Deus por aqueles que o fazem, para ensinar a ordem, o mandamento, o querer de Deus para nós. E nós começamos este texto, que foi um pouco longo, com a palavra assim dizendo: o que Deus quer para nós é a nossa santificação. E santificação significa separação para ele e, ao mesmo tempo, pureza. Então, ele falou de duas ordens de pureza aí. A primeira foi a prostituição, que a palavra prostituição na Bíblia não é o significado da prostituição que nós conhecemos hoje, não é de vender-se usar dinheiro por sexo, mas toda sorte de deturpação sexual, desde a fornicação a toda prática fora da prescrição divina para a sexualidade humana, ou seja, a prescrição divina é como Deus na Bíblia diz que devia ser, ok? É isso que é, ok? Fora disso, toda invenção que o homem é criativíssimo em fazê-lo, não provém de Deus. Ali falou, olha, suas paixões, paixão é o que faz a gente agir até sem pensar, né? Então, que os gentios, ou seja, o mundo funciona por elas, pelos prazeres, nós não devemos fazer assim. Paralelo com isso, ele colocou no meio do caminho o assunto de enganar os irmãos no negócio. Ou seja, tanto um pecado como o outro, né, faz com que este vaso não seja puro. Então ele termina dizendo que nós completamente devemos buscar a pureza, ser obedientes, e quem despreza isso, quem despreza uma vida santa, porque muitos dentro do contexto da igreja evangélica riem-se da palavra santidade. É como se fosse uma opção e na verdade parece que quem escolhe essa opção quadradona são os quadradões. Mas pela graça de Deus, o texto da palavra de Deus, que ainda é dele, sempre será, diz: quem despreza isso não está desprezando o homem. Aleluia! Mas desprezando a Deus, que deu, diga-se de passagem, para habitar em nosso corpo. Imagina se o Espírito Santo vai habitar dentro de um corpo na imoralidade, seja ela qual for, que deu o seu Espírito, que Deus nos guarde. Então, o templo de Deus deve ter um cuidado moral, ele deve ser puro. Segundo aos Coríntios 7:1, o texto diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, onde? Tanto na carne como no Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Irmãos, é isso aí. Não é, Deus só precisa que purifique o coração. Não, isto não é a Bíblia, isto não é o Deus da Bíblia, este não é o Evangelho da Bíblia, este não é o caminho da Bíblia, o caminho de Cristo Jesus. Amém? Então, se nós temos tais promessas, promessa da vida eterna, aleluia, nos purifiquemos de toda sorte de imundícia. Agora, como é que se descobre o que é imundo? A Bíblia diz, tudinho, diz tudo. E tem mais, o Espírito Santo também nos diz. Porque qualquer crente, se é crente, se algum dia o Espírito Santo veio habitar nele, que ele vai para pertinho do pecado, ele sente. Agora, se ele desprezar, a Bíblia também fala, endureceu a seu serviço, e o Espírito Santo não fica lá a vida toda dizendo, ai. Não, é como o filho pródigo. O menino disse, eu quero ir, o pai não ficou, meu filho não vai não. Você quer a parte da sua herança? Até deu. O que não seria normal de ter dado herança, dizer, não, você só pode ter herança quando eu morrer, né? Seria o natural. Não, ele pediu.
Então nós somos livres. Deus não tira de nós a liberdade. Agora nós conhecemos o que é a casa de Deus e nós conhecemos o que é o mundo. E o texto diz: purifiquemo-nos de toda imundície. E é da carne e é do espírito. Diga de passagem, aí não está se falando, Paulo não estava falando com o mundo não, estava falando com o crente da igreja lá de Corinto. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se nós temermos a Deus, é o princípio da sabedoria. Se nós tememos a Deus, nós vamos orar: Senhor, posso isso, Senhor, me ajuda, me ajuda aqui para eu segurar a minha carne, Senhor, em nome de Jesus, né? Ajuda ao entender a tua palavra, Senhor, ao me purificar, porque quando nós lemos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós damos ouvido às pregações que são pregadas, nós temos temor de Deus e nos apartamos do mal. Então, corpo como templo de Deus tem que ser cuidado moralmente. Ainda vou dar mais um versículo para este tópico. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, já pecamos, erramos em alguma coisa, mas se confessarmos, Ele é fiel e justo, não só para nos perdoar. Eu amo este texto, porque diz: não só Ele nos perdoa, mas purifica de toda injustiça. Eu quero dizer uma coisa: o pecado não só nos separa de Deus, não só causa uma tristeza, uma mágoa para com Deus, caso nós sejamos crentes, né? Não sendo, estamos completamente separados espiritualmente, estudamos isso na lição passada. Mas ele traz uma mancha, uma sujeira espiritual. E quem, sendo crente, caiu em tentação e viveu algum tempo no pecado, sabe disso. Que o processo de volta não é só o perdão. Não é só o perdão. O perdão é imediato. O perdão é imediato. O perdão é simples. Eu posso lembrar você? Eu não anotei aqui, não é parte da aula, mas eu lembrei de Davi. Não vou ler o texto não, mas vou lembrar você dele. Quando Natan contou aquela história para ele, do homenzinho que tinha uma ovelha e o outro que tinha muitos, etc, etc. E aí Davi cirou: ele tem que pagar, ele tem que fazer, tal. Aí Natan disse: este homem é tu, Davi. Na mesma hora, Davi se arrependeu. Na mesma hora, ele se arrependeu. E quando ele falou do seu arrependimento, a voz de Deus por Natan veio na mesma hora e disse: traspassado foi o teu pecado. Ou seja, o perdão chegou ali. Só que a história do pecado de Davi não acaba naquela palavra de Natan. Agora vem a consequência. E para além da consequência que nós vemos, o negócio do menino morrer, aquela coisa toda, e os sofrimentos, né? Enfim, na carne, você lê o Salmo 51 e você vê a ânsia da alma de um homem que precisa ser purificado. Inclusive, ele usa essas palavras. Ele diz: Senhor, purifica-me da minha iniquidade, torna a dar a alegria da salvação. Por quê? Porque no processo do pecado houve mancha, é um caminho, e mancha, você sabe, não é uma bolinha, é uma mancha que precisa ser limpa, mas ele é fiel e justo se nós confessarmos para ele. Primeiro, porque confessamos que temos, mas agora nos arrependemos e mudarmos de direção, né? Então ele é fiel e justo para trabalhar nas duas coisas necessárias para que a nossa vitória seja completa. Aleluia! Se alguém viveu essa trajetória como Davi viveu, com certeza neste momento está dando glória a Deus, aleluia, porque na escola dominical é para a gente viver a palavra de Deus de uma maneira muito particular, aleluia. É no ensino, é conversado, é nesta colocação amistosa. No entanto, o Espírito Santo não deixa de falar, não deixa de constranger, e o crente não deixa de dar glória a Deus. Amém? O cuidado moral puro, mas o cuidado também espiritual, o alimento. 1 Pedro 2:2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, este texto aí fala o seguinte: primeiro, o que é leite? É comida ou não é? Alimento ou não é? É. O texto claramente fala que é alimento de gente que é nascido de novo, porque verdadeiramente quem toma leite para subsistência é criança recém-nascida, né? E o texto de Pedro, que não é um João da vida, mas uma pessoa, né, completamente diferente, mais endurecida, não tão amorosa em suas palavras, ainda assim o Espírito Santo usa
para nos trazer esta bela palavra, de nos chamar a atenção a desejar de volta este alimento. Aí ele diz que este leite, este alimento, é racional. Então existe um alimento espiritual, existe uma fortaleza espiritual no contexto de tudo que nós fazemos, desde a leitura da palavra, a presença no culto, a adoração. Tudo há uma parte espiritual, mas também há uma parte racional. E ele diz, olha, existe esta racional e você deseja o não falsificado, por quê? Porque infelizmente eu e você sabemos que no meio do mundo evangélico há muito leite racional falsificado. E é a verdade que nos liberta, é a verdade que provém de Deus, fora disso é falso. E o diabo sabe disso e muitas vezes coloca bastante verdade e um pouquinho de falsidade para destruir o potencial espiritual daquela palavra, daquele ensino, daquela realidade para a pessoa. E estraga. Um pouco de fermento, diz o texto bíblico, levé do quê? Levé do quê? Isso mesmo, toda a massa. Então Pedro nos lembra que nós devemos alimentar, ter cuidado. Somos este corpo, somos este ser completo, temos que ter também cuidado espiritual e alimentar o nosso espírito. Desejando, diz ele, deseje o que não é falsificado. É uma das coisas que me machuca, porque às vezes eu pergunto, eu vejo o falsificado sendo pregado, ensinado, eu vejo os microfones dos dadores de profetadas por todo lado, de pregadores de conversa fiada e de mentira. Mas eu vejo uma multidão, às vezes, ávida, desejando isso. E eu não estou querendo dizer que eles tirar o fato de que eles possam estar sendo vítimas do falso, parte sim. Mas parte eu me pergunto o que é que nós temos desejado. Será que se nós, diante de Deus, a cada culto, em cada momento nós disséssemos, Senhor, eu não quero algo que só me faça bem, que me faça feliz. Eu não quero vir aqui só para ouvir a palavra de um profeta, para confirmar as minhas coisas. Não, eu quero conhecer o teu querer, a tua verdade. E como diz o salmista, sonda e conhece, vê se há algo ruim, mal, errado em mim. Aleluia. É o que Pedro diz, deseje, não é? O não falsificado. Para quê? Para você ir crescendo. Vamos ao próximo texto, 1 Timóteo 4 e 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, ambas as coisas. Nosso comentarista fala do jejum, da palavra e da oração como alimento, não é? da vida do crente. E esta junção dessas coisas é o alimento verdadeiramente espiritual. Nós, nas classes passadas, explicamos mais detalhes sobre isso e a atuação na nossa vida. Hebreus capítulo 5, 12 e 14 ainda é o último texto deste subtópico aí, porque devendo já vocês serem mestres, olha a palavra, mestre fala de ensino. Fala de ensino, quem é mestre é aquele que ensina. Vocês já deviam ser mestres pelo tempo, mas ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, ou seja, o beabá da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então este leite é paralelo ao beabá das verdades espirituais. Quando vocês já deviam ser mestres, portanto, comendo o sólido e inclusive compartilhando o sólido com a igreja. Vou seguir no próximo versículo, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então existe o leite e o alimento sólido. O leite é para menino. Mas ele disse, eu ainda estou vendo que vocês estão precisando ainda do beabá. Porque na prova da vossa vida, no caminhar, vocês não estão passando. Vocês não estão desejando aprender mais. Estão ficando só no oba-oba, só não sentiam um chilimique aqui no culto. Eu estou feliz com isso. Não, irmãos.
Graças a Deus que você, professor, vai ensinar. É uma boa oportunidade de você dizer, graças a Deus, irmão, que está na escola dominical. É sinal que você está, não é, crescendo, exercitando os seus sentidos, aleluia. Aprendendo o alimento, recebendo o alimento cada vez mais sólido, porque uma coisa é o que você escuta, outra coisa é aquilo que você processa como aluno, como crente. Mas se você vai se alimentando mais você vai processar e mais você vai crescer. E quanto mais você cresce no conhecimento da palavra de Deus e sai do beabá, mais você é capaz de discernir, mas é exercitado por, como eu disse, as provações da vida do crente vão ser este exercício de provar a sua resposta em função do que aconteceu, porque você está ouvindo a palavra de Deus, você está alimentando, você está aprendendo a palavra de Deus, e quando chega a situação, você vai reagir. Ou você reage como menino, carnalmente, e não passa na prova, ou você reage como a palavra de Deus te ensinou a fazer. Aleluia! Não só glorifica o nome do Senhor, mas vai tendo o seu sentido exercitado. Você vai saber, esse é o bem, esse é o mal, está certo, o Senhor aprovou. Aleluia! Vai caminhando para frente. Este é o mistério abençoado da alimentação espiritual. Terceiro e último subtópico, o cuidado corporal com sabedoria. Os 2 primeiros versículos o pastor propôs para nós. 3 João, o capítulo único, o versículo 2 diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, João falando a alguém, diz, eu sei que a tua alma está bem, e eu espero que a sua saúde, ou seja, o seu corpo físico também esteja bem. Salmo 127, versículo 2, o texto diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus dá o sono, né? Aqueles que não têm preocupação, porque a sua preocupação, ele dá a todos, na verdade, mas a preocupação sua, o desejo de ganhar mais, de crescer demais das coisas do mundo, geralmente está associado às coisas do mundo, Estou para ver aquele que vai fazer tanto para estar na presença do Senhor, e se fizer, está alimentando-se espiritualmente. Mas na falta de cuidado com o sono, em busca de outras coisas, né? É o que ele diz, vai estar comendo o pão das dores. E muitos até dentro da igreja têm optado por este caminho. Mas nós temos que ter sabedoria. Nós não vamos, como fizeram alguns, que até Paulo chamou a atenção, deixar de trabalhar. Jesus está voltando, vou trabalhar mais. Eles dizem, não funciona assim não, né? Vou só ficar aqui adorando ao Senhor, esperando, etc. Não funciona assim. Então, para o cuidado do nosso corpo, as coisas humanas que nós temos, a Bíblia é cheia de ajuda para nós. Há uma lição para trás, o pastor falou sobre isso. Ele disse, olha, não tem necessariamente regras que diga assim, tem que ser assim, tem que fazer essa, esse é o tamanho da roupa, essa é a palavra que você pode, essa é a lista de palavras que você não pode. Não existe isso. Mas há parâmetros que nos guiam. E se nós, vamos usar uma palavra que nós aprendemos nessa lição aqui, andamos em temor na presença do Senhor, nós vamos entendendo pelo Espírito estes trabalho, né, esta verdade, esta realidade, esta obediência, vamos entendendo e vamos exercitando isso na presença do Senhor com sabedoria, com temor e sob a direção do Espírito Santo. Romanos 13, versículo 13 e 14, eu ainda deixo para este subtópico, que diz o seguinte, andemos honestamente como de dia, não em, o que diz aí? Glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, esse cuidado da carne não diz que você não tenha cuidado da sua carne, diz no sentido de que não dê vazão à carne com as suas concupiscências. Ele acabou de dar uma lista de concupiscências da carne, que nos parecem coisas que nós fazemos no corpo e na alma. A lista tem coisas do corpo, a glutonaria, a bebedice, é no corpo, mas também. A gente na lição passada estudou isso, né? Na alma e no espírito, inclusive. Está lá na lista do fruto da carne, né? Dos frutos da carne. Mas ele diz, colocou aquela lista e diz, mas revesti-vos do Senhor, né? E não
tomais atenção, tenha sabedoria de não dar prioridade à carne com a sua concupiscência. E é pelas coisas da carne e da sua concupiscência. A soberba da vida, lembra disso? Os prazeres dos olhos, não é isso? Então, é por causa desta concupiscência que nós, às vezes, não temos sabedoria com o que fazemos com o nosso corpo, com o nosso tempo, com o nosso sono, com as nossas prioridades, com o cuidado do nosso corpo. A Bíblia não determina vida de exercício físico. A Bíblia não me determina que, por causa da minha idade, eu faça isso ou aquilo. É como eu disse, não há regras. A Bíblia não me determina o que eu posso, no contexto do Novo Testamento, comer ou deixar de comer, com raras exceções, nem o quanto, mas me dá um padrão que eu, se tivesse que sintetizar, eu diria, nós devemos usar de sabedoria. Aleluia. É suficiente. O detalhe, vamos colocar cada um de nós na presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Vou fazer um detalhe aí para terminar. Coroar com chave de ouro isso aqui. Porque não é o mesmo para todo mundo. Por isso, você não pode dizer, aquele irmão tá na carne porque faz exercício, porque vai não sei aonde, porque tá correndo lá feito um bonitão, né? Tá na carne. Até me lembrei do exemplo de uma irmã, que é famosa, né? Uma cantora no Brasil, que ela disse que quando o agora esposo dela foi procurar, ela disse, tá lá todo cheio de músculo, isso não ora. Disse, esse não é de oração. Tá muito musculoso para ser homem de oração, né? Nós não podemos julgar. Porque para alguns, fazer o seu jogging lá, o seu exercício, está tudo bem. É o cuidado da sabedoria dentro dos parâmetros que Deus o permite fazer. E não está errado. Ele não está errado. Mas para alguns, honestamente, eu não vejo Paulo levantando de manhã, 6 da manhã, para fazer o seu jogging da manhã. Nem ele escreveu nenhuma vez. Nem o vejo, na verdade, fazendo. Pode ser, tudo bem, pode ser. Também, naquela época, graças a Deus, também se andava muito, né, meu irmão? A viagem era diferente de hoje. Então, não fazia tanto sentido essa comparação. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que alguns de nós, quando nós vamos, e eu digo por experiência própria, algumas coisas eu digo assim, não tem problema. Biblicamente, está dentro de um parâmetro, de um padrão, que eu não estou em pecado em fazer isso ou aquilo, em tomar isso ou aquilo, esse remédio, ou ir naquele médico, ou fazer isso, o que quer que seja para cuidar de saúde, o que quer que seja. No entanto, quando eu vou procurar lá o lugar, ou que eu vou me inscrever, ou que eu vou fazer aquilo, claramente o Espírito põe no meu coração. Não é para você. Não é para você. Então, o que eu devo fazer? Obedecer a voz do Espírito no meu coração. Então, ninguém pode me criticar, ou pelo menos não deve me criticar, porque eu não faço alguma coisa. Irmã, não cuida do corpo, não sei o quê, como é que pode, um absurdo, não sei o quê, né? Que desgraça para o reino de Deus. Como assim, irmão? Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Porque para alguns, isso é uma realidade, irmão. Isso é uma realidade. Como não há regras escritas sobre isso detalhadamente. A verdade é, eu não estou dizendo que alguns não estão dentro daquilo que poderia ser somente de sabedoria e aceitação, não erraram, estão numa carnalidade, estão adorando o seu corpo. Não estou dizendo que alguns não possam ter errado por aí, pode. E outros também possam ter errado no exagero de outras coisas do outro lado. Tudo espiritualiza, tudo é... eu li um irmão com uma vez, tudo é espiritual. Né? Bom, vou falar sobre isso agora. O que eu quero dizer e deixar para nós, encerrando isso aqui, é que existe esta realidade. Dentro, nós devemos usar de sabedoria, debaixo dos padrões da palavra de Deus, ok? Que a maioria de nós já conhecemos, mas se não, deveremos ler a Bíblia para aprender. As cartas de Paulo são muito importantes, tanto as cartas de Paulo, de Pedro, enfim, todas as cartas, né? Nos dão instrução mais própria sobre essas coisas do dia a dia, da nossa realidade de vida. E são fáceis de ler, um pouco mais fácil que outros textos da palavra de Deus, né? Então nós aprendemos aí e usamos de sabedoria e de discernimento espiritual. E que ele que tem prazer, não é? E tem, lembra aquele versículo que a gente leu hoje sobre ser usado, ser santificado para se tornar para uso do Senhor? Pronto. Ele tem o para que eu nos usar. Todos nós, o do exercício ou não do exercício, tem que tomar cuidado com o corpo de qualquer maneira, porque é o templo do Senhor. É o que nós temos, é o nosso vaso, não é isso? Então todos nós temos que cuidar com sabedoria dele. Isso, eu não estou tirando disso. Os extremos não são bíblicos. Eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia
nenhum extremo nesse sentido. Então todos nós temos que cuidar. Mas às vezes neste cuidado a gente vai para algum caminho que o Senhor não nos permite. O Espírito Santo claramente fala no nosso coração. Às vezes é por causa daquilo, às vezes é por causa do nosso coração que vai se perverter. Pode ser por qualquer coisa, irmãos. Mas nós, como crentes, somos obedientes. Então não julguemos-nos uns aos outros nesse sentido. Oremos uns pelos outros, para que em nosso corpo glorifiquemos a nosso Senhor. Que Deus abençoe você, professor, neste fim de semana, através da aula deste tema. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua classe, em nome de Jesus. Amém.